Fala galera, estamos começando o segundo de bandeja, o primeiro programa da Paraíba especializado em basquete. Eu sou o Jefferson Lobo. Sou o Herbert Vieira. Depois da vinheta a gente vai falar tudo sobre basquete, o esporte mais amado e mais dinâmico do mundo. Então galera, voltamos aí depois da nossa vinheta. Hoje a gente separou o programa de hoje para a gente falar única e exclusivamente sobre a NBA. Mais especificamente hoje a gente separou, segundo as casas de aposta, os 5 times favoritos a levarem a liga nessa temporada 2018-2019. A gente separou cada time e de cada time a gente vai destrinchar aqui os aspectos positivos e os aspectos negativos com relação à conquista do título, né? Nesse primeiro quarto, como não poderia ser diferente, a gente vai abordar mais sobre o Golden State Warriors, né? Que atualmente é a franquia a ser batida. Então, o que a gente tem para falar a respeito do Golden State? A gente separou, né, os aspectos positivos e negativos. De positivo, o padrão de jogo bem definido, que eu acho que no mundo hoje, não só na NBA, mas é a equipe que mais se adaptou. Na verdade, foi a equipe que a gente pode dizer que implantou esse novo estilo de basquete, o small ball. Então, eles têm um padrão de jogo muito bem definido. Eles têm um treinador, que é o Steve Kerr, que ele tem um elenco na mão. E dependendo das situações de jogo, ele pode fazer algumas variações, ele consegue ter o feeling do que está acontecendo dentro da partida. E a equipe ela manteve a mesma base da temporada passada, não foi muito mexida. Então tem um padrão de jogo bem definido, manteve a mesma base. O entrosamento, lógico que a partir do momento que você já tem um padrão de jogo definido e você mantém os mesmos atletas, o entrosamento já é uma coisa natural. Às vezes só de olhar você já sabe mais ou menos o posicionamento do seu companheiro, onde é que ele vai estar, onde é que você vai dar a bola. Enfim, tudo isso conspira a favor do Golden State Warriors. O outro fator, né, foi contratações pontuais, ou seja, contratação pontual, né, que a gente fala mais especificamente da aquisição do DeMarcus Cousins, né? Que acho que foi depois da ida de LeBron para o Lakers, eu acredito que tenha sido a transação mais badalada dessa janela, né? Do mercado. Então, era justamente a peça que estava faltando na engrenagem do Golden State Warriors, porque assim, o elenco tem um padrão de jogo bem definido, todo mundo sabe o que tem que fazer, todo mundo mete bola de fora, só que aquela posição ali do 5, como a gente chama no basquete, era uma posição que estava meio que em aberto. Às vezes jogava Draymond Green, às vezes Iguodala jogava, Javal Magui, quando vinha do banco também, fazia muito bem a função. Javal Magui que saiu, né, foi para o Lakers, então chegou justamente a peça que estava faltando, que é justamente o DeMarcus Cousins. Outro ponto positivo que o Golden State tem a seu favor com relação a manter, né, essa hegemonia é justamente porque o banco do Golden State Warriors é muito efetivo. Apesar do time titular ele conseguir provocar uma avalanche ofensiva, ele conseguir encurralar os seus adversários, quando os caras o quinteto inicial precisa sair, quem entra não deixa a desejar em nada. Tem Livingston, tem Jordan Bell, então todos os suplentes do Golden State Warriors, quando entram, eles conseguem pontuar e pontuar bem. Então, além de ser um time que tem um padrão de jogo definido, manteve a base, tem um time titular excepcional, acho que um dos melhores quintetos da NBA. Porque se você pensar bem, eles são o quinteto inicial quando chegar em janeiro, que o DeMarcus Cousins entrar, vai ser 5 All-Stars, né? Exatamente. Vai ser o único time da NBA, parece que na história, se eu não me engano, que vai ter 5 All-Stars jogando juntos, né? Então, já mostra o quão forte é o Golden State Warriors, né?
Então, assim, tendo um quinteto excepcional, o banco, quando entra, sempre está fazendo a sua parte. Então, esse é mais um aspecto positivo. Negativamente, é difícil achar algum aspecto negativo num time tão vencedor e tão completo. Mas, negativamente, o que a gente pode pontuar? Eu coloquei o Golden State Warriors como o grande vilão da NBA. E quando você é o grande vilão, o que acontece? Você é o time a ser batido. Então, todo mundo sabe a forma como o Golden State Warriors joga. Então, todo mundo estuda e se prepara para defrontar justamente aquele padrão de jogo. Entrando no que tu falou aí, eu lembrei muito de uma coisa que aconteceu no futebol, né? A gente sempre faz um parâmetro do basquete e futebol para ficar mais justo para a galera. É o time de Guardiola, né? Que teve aquela sequência vitoriosa, né? 3 anos quase imbatíveis, ganhando tudo. E tinha estudos, criaram até aplicativos, programas para estudar o jeito que o Barcelona jogava, né? Então a mesma coisa se repete agora no basquete, né? Com o Golden State Warriors, né? Você vê em todos os lugares existem estudos para como parar o Golden State, ou como jogar semelhante, ou uma maneira de parar o time do Golden State. É uma coisa inacreditável se você pensar assim. Isso aí é um dos aspectos negativos, ou seja, como ele já tem um padrão de jogo muito bem definido, e tipo, time que está ganhando não se mexe, é muito difícil que eles mudem. Caso alguém consiga criar alguma tática que consiga parar esse tipo de esquema, aí o nosso querido Steve Kerr vai ter que queimar a mufa lá para poder inventar algo novo. Ele é bom. Ele é capaz disso. Outro aspecto negativo que a gente pode colocar é a oscilação do Steph Curry. Na última temporada ele sofreu ali com lesões e tudo, e se a gente for prestar atenção, principalmente nos playoffs, que foi justamente o momento decisivo, quem brilhou mais foi Kevin Durant. Tanto é que foi o MVP, né, das finais. Chamou a responsabilidade. O Curry é o seguinte, ele é o cara que tipo vai ter jogo que ele vai fazer 40 pontos, que ele vai meter 13 bolas de 3, e agora o dia que a bola dele não cair, aí a coisa vai complicar. Quem assistiu os playoffs, principalmente ali contra o Cleveland, né, as finais já contra o Cleveland, vê que em alguns jogos ele apareceu muito apagado. Não se sabe se por conta das lesões ou se por alguma questão psicológica mesmo, não sei. Eu sei que ele não consegue, quando chega nos momentos decisivos, ele oscila bastante. Só que assim, a vantagem do time é que tipo, quando ele oscila, aí tem Klay Thompson para meter bola, tem Kevin Durant para chamar a responsabilidade, mas tem toda Green para fechar tudo lá. Meter a pera. E Godala também, que é um monstro. Apesar Sendo de que negativamente a gente pontua essa oscilação do Curry, que ele não é um jogador que ele é todo o tempo regular, diferente do LeBron. Se você for pegar a temporada do LeBron James pelo Cleveland, ele não oscilou, ele mal oscilou, ele jogou praticamente a temporada toda no mesmo nível, fazendo a mesma quantidade de pontos. Na final, né, teve aquela questão dele ter, depois de divulgar que jogou com a mão quebrada e tudo mais, mas enfim. E o outro aspecto negativo com relação à campanha do Golden State, que eu acho que não vai interferir tanto aqui. O DeMarcus Cousins vem de uma lesão delicada, que é no tendão. Para um cara que é muito grande, muito pesado, é algo que a recuperação tem que ser muito bem feita. Então, o Golden State vai iniciar a temporada sem o DeMarcus Cousins e vai passar assim, a gente pensar bem, quase metade da temporada, né? Exatamente. Só volta no final de janeiro, então. Praticamente ele vai aparecer na hora do pega pra capar, que a gente sempre costuma falar que a NBA começa para valer nos playoffs, né? Que a temporada é muito longa, são 82 jogos, a galera vai jogando ali para ficar ali, se classificar para os playoffs, e depois dos playoffs é que o bicho pega. Só que o que a gente não sabe é como vai ser esse retorno dele. Se fisicamente ele vai conseguir corresponder, enfim. Então fica meio que essa incógnita. Pode ser que ele não sinta a lesão, que ele se recupere muito bem e ele continue destruindo como sempre, ou pode ser que por conta da lesão o estilo de jogo dele fique meio prejudicado. Então a gente encerra esse nosso primeiro quarto aí, né, com que a gente separou para falar só de Golden State, e nos próximos quartos a gente vai falar sobre os demais times que, segundo as casas de aposta, são os grandes favoritos para levarem a liga nessa temporada 2018-2019.
Aguenta aí. Bem, voltamos para o nosso segundo quarto do segundo programa de bandeja. E nesse quarto a gente vai falar sobre dois times, começando com o Boston Celtics, né? É o segundo mais cotado para vencer. Para vencer. Segundo as casas de aposta, né? E assim, se a gente começar logo falando sobre os pontos positivos, tem que falar primeiro de manter o elenco, né? O Boston está com um elenco muito qualificado, a palavra certa é essa mesmo, muito qualificado, né? Tem o quinteto inicial, talvez um dos quintetos mais bem dispostos da NBA, tanto em vitalidade quanto em técnica, qualidade mesmo. Porque você pensa, tem o Kyrie Irving, tem o Jaylen Brown, o Gordon Hayward, o Jason Tatum e o Horford, né? O Horford, a galera tem uma certa... não leva muito ele a sério dentro do garrafão, mas eu particularmente eu acho ele bom dentro do garrafão, não contra pivôs muito fortes, mas contra os outros ele se sai muito bem. E tem o Baines, que quando ele não está bem, né, faz o jogo sujo, né? Então, além de ter mantido o elenco, ter deixado o elenco que é praticamente foi jogo de igual para igual contra o Cleveland, né, que foi o grande favorito do leste, foi o campeão do leste, né? Tem a questão do Kyrie Irving, né? Se a gente pensar bem, o Kyrie Irving é um cara muito acima da média, um cara que joga muito, que chama a responsabilidade, que fez muita falta para o time nos playoffs, né? Na final da conferência, principalmente, quando o time era muito jovem e não teve ninguém que chamasse a responsabilidade. E a gente está tendo o retorno dele para jogar nesse quinteto que, na mão do Brad Stevens, né? Que é outro ponto positivo, que é o técnico. Assim como o Steve Kerr é um técnico muito bom para o Golden State, o Brad Stevens é considerado um dos melhores técnicos, se não o melhor técnico da NBA, e já foi escolhido várias vezes como o melhor técnico defensivo da liga. Então, se você junta esses pontos positivos, a manutenção do elenco, o Kyrie Irving e o Brad Stevens, você já tem aí um pacote para ter um time campeão. Fora outros pontos que o Herbert vai falar agora, né? Bom, como o Jefferson falou, o Golden State tem um talentosíssimo núcleo jovem que foi algo que chamou muita atenção, principalmente na série contra o Boston, meu irmão, respeita o Boston. O Boston Celtics. Vai, vou Boston! O Boston Celtics ele tem um talentoso núcleo jovem que foi o que chamou a atenção justamente na série contra o Cleveland, né? Que a vitalidade do elenco chamava a atenção, né? Contra-ataque rápido, briga por rebote, enfim. Ele já falou com relação ao treinador, o Brad Stevens, que ele tem uma leitura de jogo fantástica, tipo, ele consegue adaptar o time às oscilações que acontecem dentro da partida, ele consegue fazer uma leitura muito rápida do que está acontecendo dentro da partida e num pedido de tempo ele consegue reverter situações às vezes que parecem impossíveis de ser revertidas. Tem o retorno do Gordon Hayward, que vinha de uma lesão séria também, no tornozelo, no calcanhar. Então está retornando agora 100%, que é um jogador que é uma peça fundamental, que eu acredito que também tenha feito falta na série contra o Cleveland, além do Kyrie Irving, também fez falta, porque defensivamente ele é um excelente jogador e ofensivamente também tem um chutezinho de fora. É uma peça importante da engrenagem do Boston e o grande aspecto positivo é a estabilidade defensiva do Celtics. Por quê? O Celtics foi somente, na última temporada regular, a melhor defesa da NBA. Foi a melhor defesa da NBA. Então, é um time que defende muito. Então, assim, no basquete, a gente... Lógico que você não pode abdicar de atacar, mas a defesa, às vezes, ela é muito importante, porque defensivamente você pode não só evitar que o seu adversário lhe faça ponto, como você pode destruir o psicológico dele. Imagina você tentar, eu tentei infiltrar, eu tentei chutar de média distância, eu tentei chutar de longe, e você não conseguir fazer ponto no time. Aquilo ali vai massacrando o seu... Você pode pontuar esse exemplo aí no jogo entre o Celtics e o 76ers, né? Que até depois o Embiid deu uma declaração que o divisor de água dos jogos foi a defesa do Celtics, né?
Porque por mais que ele e o Ben Simmons conseguissem pontuar, o resto do time não conseguia, né? Então... Exatamente. Então, assim, a estabilidade defensiva acho que é o ponto mais positivo. Negativamente, o que a gente pode pontuar, tipo, é um elenco muito completo, se a gente for analisar, vocês viram que foram muitos pontos positivos e a única coisa que a gente pode pontuar assim, negativamente é justamente a dependência do Kyrie Irving. Né? Foi notório a falta que ele fez na série contra o Cleveland, que ele é um cara que ele é muito completo, né? Ele tem um domínio de bola excepcional, é muito difícil tomar a bola dele, muito difícil. Ele tem um controle de bola excepcional. Ele é um jogador que pensa rápido, ele é um finalizador nato, enfim. Então, há uma dependência muito grande e a gente sabe que muitas vezes uma estrela ela pode decidir um jogo ou pode decidir até uma série. Você vê que a equipe do Cleveland nem tão talentosa assim quanto a do Boston, mas simplesmente pelo fato de ter o LeBron James no time, conseguiu chegar até as finais. Então, o aspecto negativo que a gente pode pontuar aí na equipe do Boston Celtics é a questão da dependência do Kyrie Irving. Outra equipe, né, que a gente não podia deixar de figurar entre os favoritos e que está em terceiro nas casas de aposta é a equipe do Houston Rockets. Quer falar ou... Começa aí. Bom, na equipe do Houston Rockets, o que a gente pode pontuar? Manteve a base, certo? Manteve o pilar ali do time. Harden e CP3, Chris Paul. São dois armadores, eu acho que, assim... Quase imparáveis. Estão para mim no top 5 da NBA. O James Harden, no 1 contra 1, ele é considerado um dos jogadores mais perigosos do mundo. No 1 contra 1, se não for o mais perigoso. Tem o chute de fora, enfim. Ele foi MVP da temporada regular. Exatamente. Somente isso. Da temporada passada. E o que a gente pode pontuar de positivo foi a evolução do Clint Capela também, que se encaixou perfeitamente no elenco. O Clint Capela de início, eu mesmo, quando eu assisti os jogos do Houston antes, há um tempo atrás, eu criticava quando aquele cara entrava no jogo. Caramba, Nenê tá pegando banco pra esse cara, nosso Nenê lá, né? Mas... Tipo, ele evoluiu, na última temporada ele evoluiu consideravelmente e se tornou... Ficou entre os três, né? Exatamente. Os jogadores que mais evoluíram. Foi ele, o Oladipo e agora eu me esqueci o terceiro. Ele evoluiu ao ponto de se tornar uma das peças fundamentais do time. Outra vantagem é que o Houston Rockets ele pode se adaptar para jogar o jogo físico, utilizando ali o Capela, utilizando o James Harden no 1x1, o próprio Chris Paul também, mas a equipe do Houston também tem uma formação de small ball, que é para o chute de fora. Então, essa variação aí se torna importante porque dependendo do tipo de adversário que você tiver, você consegue se adaptar ao que o jogo está pedindo. De aspecto negativo, a gente tem a durabilidade do Chris Paul, que assim, como a temporada é uma temporada muito longa, ele tende a quando chegar no final da temporada estar bastante esgotado, fica mais suscetível a lesões. Na verdade ele é um cara de vidro, né? A galera, até o apelido dele é o homem de vidro, né? Porque toda vez quando chega nos playoffs ou quando o couro vai comer mesmo, ele se machuca. Todo mundo viu ele jogando nos playoffs dessa temporada e todo mundo viu que ele estava sendo um fator decisivo para o Houston provavelmente ganhar o final da conferência contra o Golden State. E no jogo 6 ele se machucou no final do jogo, o que foi determinante para que o Golden State tivesse eliminado o Houston. Então, eu acho que o técnico vai usar de inteligência e vai poupar ele mais essa temporada, porque você ter uma joia como o Chris Paul e tá deixando ele se machucar assim, eu acho que é uma falta de planejamento muito grande. Que eu coloco isso também como um outro fator negativo, né? Não planejar para deixar as estrelas todas bem para os playoffs, né? Mas assim, é uma coisa a se pensar. E o outro fator é o Carmelo Anthony, né? Que
teve essa questão da temporada passada, né, que ele teve no Oklahoma, e meio que já se via claramente que ele não é o Carmelo Anthony de antigamente. E assim, a curva já está na descendente. Além da curva estar na descendente, ele é um cara que, como a gente já falou aqui antes, tem muito essa questão do ego na NBA, né? E ele é um cara que ele não tenta se moldar para tentar encaixar no jogo do time que ele está. Tanto que ele estava meio que na forçação de barra, né? No Oklahoma City, o cara que dá para ver que quando ele saía, o time evoluía. Quando ele estava lá no quinteto titular, o time dava aquela caída. Então, assim, essa incógnita do que vai ser o Carmelo Anthony no Houston Rockets, a gente considera como um ponto negativo, né? Porque além de ele estar na curva descendente, ninguém sabe o que é que vai ser, né? Se ele vai abrir mão desse ego tão inflado e jogar para o time, ou vai querer só ali metendo seus pontinhos e... É algo que a gente vai descobrir ao longo da temporada, por quê? Eu acredito que a equipe do Houston ela seja menos individualista do que a do Oklahoma, porque no Oklahoma tinha somente o Westbrook, né? Então, acho que pode ter dificultado um pouquinho a convivência lá. Então, o Carmelo Anthony, né, que a gente colocou como um aspecto negativo, mas fica uma interrogação. Pode ser que ele crie um novo ano por estar numa equipe que chegou longe, um parceiro dele, né, que é o CP3, exatamente. Parceiro de Chris Paul também. Pode ser que ele crie um novo ano e ele volte a jogar, volte pelo menos a contribuir positivamente, ou pode ser que ele continue na mesma e seja só uma âncora, puxando a equipe do Houston Rockets para baixo. Mas isso aí a gente só vai descobrir quando a temporada começar, né? Então, segundo quarto, fechado, a gente vai para o nosso intervalo, tomar uma aguinha e volta para o terceiro quarto da morte. No terceiro quarto a gente vai falar sobre Los Angeles Lakers e Philadelphia 76ers, que vão completar a segunda casa de apostas, aí o top 5 de favoritos a levar a NBA nessa temporada 2018-2019. É isso aí, galera. Voltamos para o terceiro quarto da morte, nesse top 5 de favoritos ao título da NBA 2018-2019. E a gente vai falar um pouquinho sobre o Lakers, né? O time do papai LeBron. Assim, para começar a falar os pontos positivos, a gente não pode deixar de falar que o time é uma incógnita, né? Ninguém sabe, apesar de todo mundo ter uma ideia pelo quinteto que foi formado, pelos jogadores que já estavam lá, pelo time que o papai LeBron montou, que a gente acha que ele vai seguir a questão da imposição física. Mas a gente não sabe como o Lakers realmente vai jogar, né? A gente vai ter uma ideia agora na pré-temporada e vamos ver de que vai ser feito o Lakers nessa temporada. Uma coisa a gente tem certeza, papai LeBron vai destruir, né? Porque ele não muda, ele ano após ano a mesma coisa. Então, além de ser uma incógnita, que é um ponto extremamente positivo, que nenhum time sabe como o time vai jogar. Porque é justamente o inverso, o que se torna ponto negativo para o Golden State, que é todo mundo saber como eles jogam e lutar contra aquilo, se torna positivo para o Lakers, porque ninguém sabe. Então, a gente não sabe como é que as equipes vão se adaptar para poder defrontar essa equipe que está sendo montada. O outro ponto positivo é a questão da imposição física, que além dos jogadores que chegaram, como Javal Magui, Lance Stephenson, o próprio LeBron, os jogadores que estavam lá são muito jovens, né? Tem um núcleo muito jovem, então o que se aplicava ao Celtics pode se aplicar ao Lakers, assim, não fazendo um comparativo de qualidade, mas assim, a questão da jovialidade, vitalidade física é um ponto muito positivo para o time do Lakers, porque você pega, não só esses caras fortes que chegaram, vai pegar uma molecada que está assim, sedenta para jogar basquete, que está mais motivado ainda porque está jogando ao lado do LeBron James, que é uma lenda. Então isso dá um up ao time jogar mais, render mais. E notoriamente, todos os times que o LeBron joga, ele faz com que o time jogue mais. Isso é notório. Em qualquer lugar que você pesquise da carreira do LeBron, você vê que o time que ele jogou, joga mais, rende mais. E o terceiro ponto positivo que a gente pode colocar, que eu já falei aqui, meio que principalmente é o fato do LeBron, né? O cara, além do marketing agressivo que trouxe para o time, né? Apesar do Lakers não precisar tanto, porque já é um gigante da NBA. O segundo maior campeão. Mas só um título atrás do Boston, que é o maior vencedor. O Boston. O cara é um monstro, né, velho? Então, tudo que o cara toca é como se fosse o toque de Midas, vira ouro. Então, só dele chegar, velho, como eu falei,
vai ter um impacto dentro de quadra, vai ter um impacto fora de quadra, vai ter a questão do time começar a ser extremamente mais respeitado, porque quem for jogar com o Lakers, apesar de não saber como ele joga, vão todo mundo estar com aquela marcação excessiva, né, pensando no que o LeBron vai fazer, como o time vai jogar. Então, LeBron é um fator extremamente positivo no Lakers. Na realidade, o LeBron foi o divisor de águas, porque o Lakers está longe das finais da NBA e longe do favoritismo, por consequência, desde 2010, que é justamente aquele vídeo que a gente colocou o link no vídeo anterior, né? Foi aquela final contra o Boston. Então, desde lá que o Lakers não figura. Bastou o LeBron James chegar para as casas de aposta já incluírem o Lakers na lista de favoritos da NBA. O peso dele é enorme. Outra coisa que pesa positivamente para a equipe do Lakers é o seguinte. Beleza, pode ser que eles não vençam nesta temporada, sendo que o investimento aí que foi feito na vinda do LeBron foi um investimento a médio prazo também. Tanto que o LeBron ele assinou um contrato longo, não foi só de uma temporada, e as contratações que foram feitas no elenco foram contratações pontuais e para deixar espaço na folha salarial, que é justamente o quarto aspecto positivo que a gente destaca aqui do Lakers, espaço na folha salarial. Então, nessa temporada, vamos ver o que o LeBron consegue fazer com o que a gente tem, montar um elenco em torno dele e, posteriormente, com espaço na folha, a equipe vai conseguir trazer mais algum All-Star para o time, para poder realmente vir de forma massiva para a gente vai colocar na tela aí alguns dos All-Star, né, que vão estar na agência livre da temporada seguinte. 2019 vai ter muita gente boa livre. Né? Pelos nomes aí vocês vão ver mais ou menos quem pode, né, ir para o Lakers para se juntar ao Papai LeBron. Bom, negativamente, o que a gente pode destacar dessa equipe do Lakers? Que eles vêm justamente, pelo menos pelo que vem mostrando na montagem do elenco, vem na contramão da evolução do basquete. O basquete está indo para o small ball e o elenco que eles estão montando é um elenco mais basquete raiz, como a gente disse no nosso vídeo passado. Então, pode ser que dê certo, pode ser que não. Então, o aspecto negativo é que o elenco não está sendo montado visando o novo basquete. A gente não sabe individualmente, a gente está falando por características conhecidas de jogadores, mas pode ser que o cara lá, vou calibrar meu chute de 3. Pode ser que você tenha um Javale Maguinho metendo bola de 3. Essa aí eu vou querer ver. Ninguém sabe, né? Mas, vai, Maguinho! Via de regra, eles vêm na contramão da evolução do basquete. E o aspecto assim, negativo que eu pontuei é a questão do armador. Bom, o armador que foi chamado, né, foi o Rajon Rondo, que assim fez temporadas fantásticas no Boston Celtics. Acho que é a melhor fase dele. Aquele time com Kevin Garnett, você até que a camisa aqui é a nova, né? Ray Allen e tudo mais. Só que ele é um armador que ele ofensivamente ele não é tão efetivo. Você sabe que dificilmente ele vai chutar, você sabe que dificilmente ele vai infiltrar, ele é um armador limitado a dar assistência, ele é excelente, é um dos maiores assistentes da NBA, mas sendo que o jogo dele é meio limitado, então é mais fácil você fazer a leitura do jogo dele. E na reserva você tem Lonzo Ball, que fez uma temporada regular, fez uma temporada razoável, mas ainda precisa melhorar a questão da mecânica do arremesso, não tem a mesma qualidade. Se você for pegar a lista dos demais times, você tem um Steph Curry que chama a responsabilidade, você tem um Kyrie Irving, você tem um CP3 ou um James Harden para armar o jogo, aí você chega no Los Angeles Lakers, você tem um Rajon Rondo e tem um Lonzo Ball. Então, eu acho que a posição 1 de point guard, né, do basquete, eu acho que no Lakers é um outro aspecto negativo. Ainda tá. Bom, o quinto
time, né, que figurou aí nas casas de aposta como quinto favorito foi o Philadelphia 76ers. Os aspectos positivos, a duplinha, né? Ben Simmons e Joel Embiid, que fez uma temporada destruidora. Ben Simmons foi o melhor calor da temporada. Ao fim do LeBron, ele. Vamos dizer assim, a única oportunidade de melhoria dele é mais o chute de fora. Mas, enfim, foi uma dupla que deu muito certo. A gente, fazendo um link com o passado, a gente vai ver outras duplas que deram certo. Joe Stockton e Karl Malone, Gary Payton e Shawn Kemp, enfim. Então, ofensivamente e defensivamente, é uma dupla muito forte. O Joel Embiid ele tem um jogo de pernas muito parecido com o do Cousins. Ele tem uma imposição física, enfim, né? É aquele negócio que assusta às vezes. E tem um chutezinho de média e até de longa distância bacana. Então, é um time que tem tudo para dar trabalho também. A toa que figurou aí no top 5. Bons arremessadores, né? O time tem bons arremessadores. Tem o Saric, tem o experiente J.J. Redick, que mete muita bola de fora também. Então, para uma formação de small ball, dá certo, né? O próprio Embiid também, em alguns momentos, ele pode sair. Caso ele esteja livre, ele vai meter a bola. Se você for olhar os lances dele na última temporada, ele conseguiu alguns arremessos de longa distância. Então, tem que ter bons arremessadores, então não faz feio no small ball. E tem uma estabilidade defensiva bacana. A gente já falou do Boston, que foi a melhor defesa da temporada regular. O Philadelphia 76ers teve a terceira melhor defesa da temporada regular. Então, defensivamente também é uma equipe muito forte. É tudo aquilo que a gente falou, né? Você não só impede do cara fazer ponto, você massacra o psicológico do cara, que o cara vai tentar. Porque você vai pensar duas vezes, entrar no garrafão com o Ben Simmons e o Embiid, né? Exatamente. O Saric também, que é um bom marcador, apesar de tudo. E eu acho que, assim, a gente falou vários pontos positivos. Eu acho que o maior deles é o Ben Simmons e o Embiid, que são dois caras que chamam a responsabilidade para eles. E ao mesmo tempo que eles são um ponto muito positivo, eles meio que se tornam, assim, muito visáveis, né? O que deveria ser melhor para os outros arremessadores. Mas do mesmo jeito que a gente falou que o Lakers não tem um armador, é o que recai aqui no 76ers como ponto negativo, né? O Markelle Fultz teve uma polêmica envolvendo a questão de que ele tinha esquecido como arremessava, né? Então, girou aí na internet, nas redes, que um tio ou padrasto dele fazia com que ele arremessasse deitado, uma coisa totalmente sem nexo, e que a gente viu na temporada passada que ele realmente perdeu a mecânica de arremesso. Então, se você tem um armador, que é um moleque que foi draftado e tem um talento espetacular, monstruoso por aí. O controle de bola dele eu acho uma coisa absurda. E você vê que o moleque não consegue arremessar e tá jogando no quinteto titular do 76ers, então já preocupa. Então, essa questão do armador é algo preocupante também para o 76ers. Porque apesar do Ben Simmons, de vez em quando, fazer, vez ou outra, essa de armar o time, né? Vez ou outra ele coloca a bola debaixo do braço e vai. Mas assim, não ter o cara da posição para fazer isso, realmente é uma coisa que a gente viu até nos playoffs que foi desastroso, né? Como eu disse anteriormente, o que o Embiid tinha falado, né? Que ele e o Ben Simmons conseguiam massacrar, mas o resto do time não pontuava. Justamente outro ponto negativo que a gente ia destacar, que é o 76ers não tem um banco muito regular, como o Golden State tem. Então, o time é muito dependente da dupla Embiid e Ben Simmons. Então, para uma temporada longa, a gente não sabe o que pode acontecer, Deus o livre, pode acontecer lesões, ou até mesmo sempre acontece, né, velho? Cansaço, de alto impacto, né, alto rendimento. Então, você precisa ter um elenco que você consiga rodar, você consiga dar um descanso para as peças principais do time. Então, eu acho que o banco não tem uma regularidade e a questão do elenco não ser um elenco maduro, não ser um elenco experiente. Então, falta justamente aquele cara que chama a responsabilidade na hora que o bicho pega mesmo.
Isso aí. Então a gente encerra o terceiro quarto da moto, né? Vamos para o quarto. Eu sempre acho isso muito estranho, tá ligado? Mas depois já a gente volta. É isso aí, galera. Voltamos para o nosso último e decisivo quarto, onde, apesar das casas de aposta terem colocado esses 5 times aí como os grandes favoritos, a gente separou, na nossa opinião, 2 equipes ali que podem brigar também. A gente poderia incluir nessa lista aí sem ser injusto. Aí o Jefferson vai dar uma destrinchada aí para vocês. Sim. Eu particularmente, eu adoro certos jogadores da NBA e tem 3 jogadores, poderia botar 4, mas vou colocar 3, que assim, pra mim, podem arrastar qualquer franquia. Russell Westbrook e Paul George, que estão no Oklahoma, por isso a gente coloca eles como um dos favoritos, esse extra, né, entre aspas. Por quê? São jogadores que já mostraram, inclusive nos playoffs da temporada passada, que quando eles querem jogar e quando eles se dispõem a jogar coletivamente, eles são quase imparáveis. O Oklahoma City tem um time muito bom, jogadores de qualidade, o Russell Westbrook, Paul George. Assim, se a gente for falar de pivôs, o Steven Adams é um pivô excelente, muito bom mesmo. Tá entrosado, né? Também está entrosado há muito tempo lá. E assim, eu vou até colocar o link aí para vocês verem um jogo que o Russell Westbrook e o Paul George, junto com o resto do time, conseguiram virar a desvantagem contra o Utah. Beleza, o time foi eliminado nos playoffs, né? Por causa que teve toda essa questão do Westbrook ser fominha e tal. Mas assim, o jogo que eles estavam perdendo era o 4º jogo, estava 3-1 para o Utah. E caramba, velho, eles estavam com uma diferença de 21 pontos, velho, atrás e conseguiram ir buscar uma diferença dessa. Então, eu particularmente não acho que dê pra gente desqualificar um time desse como favorito a um título. Porque, como o Herbert falou anteriormente, muitas coisas se definem nos playoffs. E um time que consegue buscar uma vantagem tão grande assim num jogo de playoff não pode ser descartado como um favorito ao título. Pelo menos na minha opinião. Então, esses 2 jogadores, o entrosamento do time, não tem mais o Carmelo, né, que estava sendo uma âncora negativa, por assim dizer. São pontos positivos que podem fazer com que o Oklahoma City vá brigar pelo título. Os pontos negativos são que a gente já sabe, né, essa questão do ego dos jogadores, que pesa muito, pelo menos lá no Oklahoma eu vejo pesando muito. E a questão do Westbrook querer fazer triplo-duplo, né? Isso aí, velho, se ele colocar na cabeça que ele tem que jogar para o time, eu coloco o Oklahoma City como um dos favoritos. Mas enquanto ele continuar com essa coisa de ser fominha e querer fazer médias, triplo-duplo e blá, então isso aí dificulta muito. Um outro time que eu coloco como incógnita, que é a mesma coisa que a gente colocou do Lakers, eu coloco para esse time, é o Toronto. O Toronto foi líder, né, Power Ranking na temporada passada, na temporada regular, terminou em primeiro na conferência. E tinha o DeMar DeRozan, que colocava a bola debaixo do braço e fazia 30 pontos. Então, ele jogava, fazendo aquele jogo ali, e quando a bola apertava para ele soltava para os outros e a galera caixa. Isso é um dos pontos positivos do Toronto. Essa temporada teve a troca, né, entre o Toronto e o San Antonio Spurs, e o DeMar DeRozan foi embora, mas veio outro gigante da NBA, que é um dos caras que estavam carregando esse fim de era do San Antonio Spurs nas costas, né, que era o Kawhi Leonard, antes da lesão. Teve toda a polêmica envolvendo ele, e ele voltou da lesão e pediu para ser negociado, porque ele disse que teve aquela polêmica toda, e a gente não sabe, da mesma forma que a gente não sabe o que vai ser do DeMarcus Cousins depois da lesão, a gente ainda não sabe o que vai ser do Kawhi Leonard depois da lesão. Mas o Toronto é um time que já está acostumado a jogar, já tem o seu padrão de jogo definido, tem caras talentosos e vai colocar uma peça
que faz com que o time fique, além de ser bom ofensivamente, extremamente forte na defesa. Que a gente falou sobre o novo basquete é que, além de você ter um poder de ofensividade muito grande, você entra na mente do adversário quando você consegue defender. O Kawhi Leonard é top 3 defensores da NBA atualmente, na minha opinião. Então você coloca ele num elenco que já está acostumado ofensivamente, já tem todo um entrosamento, e coloca um cara desse que vai elevar o patamar defensivo, então para mim isso já coloca o time para brigar por título. Tá certo, tá correndo por fora, dentro de todas as outras equipes que a gente falou. Mas é um time que pode figurar sim, principalmente campeão de conferência, né? Ninguém sabe como vai ser as finais, mas pelo menos campeão de conferência ele pode brigar, né? Na Conferência Oeste. Botar a bolinha no quicando. Pois é, galera, esse foi mais um De Bandeja. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem, comentem, deem opinião, deem sugestões aí sobre alguns temas para a gente abordar aqui também. Todas as referências que a gente falou aqui no programa, a gente vai deixar os links aí na descrição do vídeo. Então deixa o joinha aí, se inscreve no canal, acompanha lá no Twitter, no Facebook também a nossa página, Instagram, enfim. Segue nós que é sucesso. Valeu! Valeu!